Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e vos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, diante de ti na tua presença, quero pedir a tua misericórdia na minha vida, Senhor. Porque, meu Deus querido, nada sou, ó Pai, sem o Senhor. E eu te peço, assim como o Senhor, meu Deus, falou comigo poderosamente através dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha, Pai, me usar também para falar com a tua igreja. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que cada ouvido que está aqui presente, Senhor, possa estar aberto, Senhor, para receber a tua palavra, e que os seus corações, ó Pai, possam, meu Deus, receber, meu Deus querido, essa palavra e guardar na tábua dos seus corações nessa noite. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a igreja pode sentar com Jesus. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito poderosa. Palavra na qual o Senhor, através dessa palavra, nós podemos aprender com o exemplo de 2 pessoas, né? Mas antes, nós temos que falar de Jesus, porque o ministério de Jesus, irmãos, como todos que podem ter estudado alguma vez, sabe que Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. E Jesus, se tem uma coisa que Deus nunca fez, irmãos, foi rejeitar ninguém. Quando Jesus veio, naquela época que Jesus nasceu, já tinha os fariseus ali, e a palavra do Senhor diz que eles eram pessoas que naquela época tinham um grande conhecimento das coisas de Deus. Quer dizer, eles achavam que eles tinham, né? E quando a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ele começa o ministério, nós podemos ver, através da palavra do Senhor, que por muitas vezes o Senhor, ele se deparou com pessoas que eram contra o seu ministério, e também pessoas que, de alguma forma, seguiam a Cristo por curiosidade, seguiam a Cristo por uma necessidade. E não é diferente nesse capítulo no qual nós lemos essa noite. E não sei se
prestar atenção bem no comecinho do versículo 36, aqui na tradução da minha Bíblia, diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Irmãos, se tem um lugar que é um lugar que representa um lugar de intimidade, de afinidade, é a mesa. Você não vai pedir para alguém sentar à mesa com você, alguém que você não conhece, alguém que você não tem intimidade. Você concorda comigo? Se você vai num shopping, por exemplo, você está lá numa parte de alimentação, você, obviamente, se você está sozinho, você vai escolher uma mesa que você possa sentar sozinho. É muito estranho, já aconteceu isso comigo. Eu estava, às vezes, numa sorveteria e não tinha mesa para a pessoa sentar. Ela falou assim: posso sentar aqui com você? Eu falei: pode. E eu estava numa cadeira, a pessoa sentou de frente comigo, mas cada um no seu canto, porque eu não conhecia aquela pessoa e aquela pessoa não me conhecia. É muito estranho. Então, quando você convida alguém para sentar à sua mesa, é porque você deduz que você tem uma certa intimidade com aquela pessoa. Só que a palavra do Senhor diz, vai dizer que quando ele rogou-lhe, ou seja, ele não pediu, ele rogou-lhe, ou seja, ele praticamente suplicou para Jesus, para que Jesus entrasse em sua casa. E a palavra do Senhor diz que Jesus aceitou o convite. Mesmo Jesus conhecendo o coração daquele homem, ainda assim o Senhor aceitou o convite dele. E a palavra do Senhor diz, vai dizer que uma mulher da cidade, e a Bíblia faz questão de dizer, uma pecadora. A Bíblia não fala o que ela era, mas a gente pode deduzir que talvez ela fosse uma prostituta. A Bíblia vai dizer que ela, sabendo que ele estava à mesa, ou seja, ela tinha ouvido falar onde Jesus estava, e para mim, irmãos, eu tenho comigo que ela estava de alguma forma seguindo o ministério de Jesus. E quando ela soube aonde Jesus estava, ela foi imediatamente ao encontro dele. Porém, irmãos, a Bíblia vai dizer que antes dela entrar na casa daquele fariseu, ela pega um vaso de um unguento chamado alabastro, que naquela época era um unguento muito precioso. E ela entra na casa daquele fariseu. Irmãos, se tem um povo que é extremamente religioso e com costumes milenares, são os judeus. E eu não sei dizer se hoje ainda é assim, eu acredito que sim, mas naquela época você só entrava numa casa quando você era convidado. E aquela mulher, aos olhos daquelas pessoas, ela era indigna de estar ali. Uma que ela nem foi convidada, ela sentiu necessidade de ir até Jesus, pegou o melhor que ela tinha ali, que ela podia oferecer, e entrou na casa daquele fariseu. E a palavra do Senhor diz que ela entrou, ela chegou por trás de Jesus, irmãos. Olha só, eu vejo aqui uma mulher desesperada para ser notada pelo mestre. Ela não estava preocupada naquele momento se as pessoas iriam querer tirá-la dali daquela casa, se as pessoas iriam julgá-la. Ela só queria saber de chegar aos pés de Jesus. Ela reconheceu tanto que ela era uma pecadora, irmãos, que a Bíblia diz que ela chorava ali aos pés do Senhor Jesus, derramava lágrimas ali, lavava os pés de Jesus, enxugava com seus cabelos. Você que é mulher sabe muito bem qual é a importância do seu cabelo. Você, nos dias de hoje, jamais colocaria o seu cabelo no pé de alguém, ou você colocaria? Naquela época, irmãos, eu acredito que ainda hoje é assim, para os judeus, quando você recebia alguém na sua casa, você tinha que mostrar total cordialidade com aquela pessoa, porque senão seria uma falta de respeito àquela pessoa. E uma das coisas, o costume, era lavar os pés da visita, era ungir a cabeça daquela pessoa, era também beijar aquela pessoa como forma de cumprimento, de educação para aquela pessoa estar ali. E a palavra do Senhor diz que ela, sem se importar com o julgamento, ela chegou aos pés do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero abrir um parênteses aqui na palavra do Senhor, uma coisa que Deus falou muito no meu coração, irmãos. Aquela mulher, ela só teve uma oportunidade naquele dia. E ainda que ela tivesse situações que pudessem impedi-la, aquilo não aprendeu. Ela foi atrás daquilo que ela tinha colocado no propósito do seu coração. E nessa noite eu quero te perguntar, nessa noite, o que é que tem impedido você de chegar até Jesus? Deus seja louvado. Jesus, irmãos, ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. E ele fez questão de aceitar o convite daquele fariseu para mostrar para aquele fariseu, para aquelas pessoas, que mesmo ele sabendo que aquela mulher era pecadora, ainda assim ela era uma alma valiosa para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus disse: aquele que vem até mim,
De maneira nenhuma vamos sair fora. E você pode perceber, como nós lemos aqui, irmãos, que assim que ela se colocou aos pés de Jesus, estava dando o seu melhor ali. A Bíblia diz que aquele fariseu, que até então tinha chamado Jesus para a sua casa, a Bíblia diz que ele pensa assim: se este homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é essa mulher que o toca. Irmãos, se uma pessoa que chama a outra para sentar à sua mesa, para comer na sua casa, ela não sabe de verdade quem é a pessoa que ela convidou, irmãos, misericórdia. E sabe o que eu entendo através disso, irmãos? Muitas pessoas que dizem que servem a Deus, elas verdadeiramente não conhecem Jesus. Meu Deus! Aquele homem, ele era um homem religioso. E vocês sabem que Deus, irmãos, ele não veio para chamar religiosos. A palavra do Senhor diz que ele veio para chamar os doentes. Ele falou assim: eu não vim para os salvos, para os santos, eu vim para aqueles que estão doentes. E naquela noite ali, Jesus ele tinha vindo, na verdade, para aquela mulher ali, entre aquelas pessoas. Aleluia! E o mais interessante é que, além desse homem não conhecer verdadeiramente Jesus, e sim apenas daquilo que ele achava que ele sabia, ele ainda julgou Jesus, ou seja, ele praticamente chamou Jesus de falso profeta. Irmãos, uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, e a outra é você colocar em prática. Aleluia! Aquele homem, ele poderia até conhecer a palavra de Deus, mas ele não sabia o que era amar o próximo. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Que o religioso, ele não entende o trabalhar de Deus. Porque o religioso, ele cresce numa estrutura bem organizada de doutrina, de religião, de cultura. Então, a pessoa que sai fora daquilo ali, automaticamente ela é mal vista. Porque ela não está, na verdade, ali sendo... A alma daquela pessoa não está sendo prestigiada, e sim o que ela está fazendo. Mas o Senhor não, mas o Senhor, antes dele olhar para uma pessoa externamente, ele olha primeiro para dentro do coração daquela pessoa. E o mais interessante é que ele, julgando o Senhor Jesus, o Senhor ouviu os pensamentos dela e começou a contar uma história. Irmãos, e a palavra de Deus vai dizer que tinha duas pessoas que deviam para uma determinada pessoa, só que uma dos devia 500 dinheiro e outra apenas 50. E como as duas não tinham condições de pagar, ambas foram perdoadas. E o próprio Jesus deixou ele mesmo responder. Quando ele falou assim: qual delas você acha que vai amar mais, né, aquela pessoa? Aí ele mesmo falou: Senhor, com certeza é a pessoa que tinha mais dívida. Agora pensa comigo nos dias de hoje, irmãos. Você, menina, deve R$1.000 para Franciele. E a Thaís deve R$10. A Thaís não tem R$10 para pagar a Franciele e você não tem 1.000 para pagar ela. A Franciele vai e perdoa vocês duas. Obviamente você vai ser extremamente grato, porque R$1.000 é diferente de 10. Jesus usou essa simples alusão para dizer uma coisa que mexeu muito comigo também. Ele falou assim: porque muito amou aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquele fariseu, irmãos, ele não tinha noção do tamanho do perdão de Deus quando ele alcançava o mal. Porque se ele soubesse, se ele tivesse dimensão do quanto o amor de Deus é muito grande, irmãos, a ponto de não olhar para os seus pecados, sim para a alma que você tem, ele jamais teria acusado aquela mulher. E o problema do religioso é exatamente isso, irmãos. Quando vem uma pessoa para a igreja, se a pessoa não se comporta da forma como ele acha certo, ele vai sempre criticar, ele vai querer matar aquela pessoa. E quantas pessoas fizeram isso no ministério de Jesus? Assim como aquele cego que estava lá na beira do caminho ali clamando, quando ele ouviu Jesus, a Bíblia fala que ele começou a clamar muito alto. E você não vê a Bíblia falando que aquelas pessoas que estavam passando ali, que alguém se dispôs em querer ajudá-lo. Pelo contrário, irmãos, mandaram ele calar a boca. E é assim que as pessoas muitas vezes agem com as coisas de Deus. Ao invés de elas se comportarem, de elas serem uma ponte entre Deus e aquela alma, ela vai ser a primeira que vai apedrejar, que vai matar, que vai pisar. E aquele homem, ele queria que Jesus simplesmente chutasse aquela mulher, falasse: sai daqui, mulher, você é pecadora. Mas não, irmãos, o Senhor, ele veio mostrar que o julgamento dele é diferente do nosso. E louvado seja Deus por isso. Porque se não fosse assim, irmãos, nenhum de nós teríamos dignidade
na sua devida atitude, e depois o Senhor tocou ali na parte onde ele mais estava fixado, que era na sua religiosidade. Ele começou a falar: Você, Simão, você me convidou para estar na minha casa, mas você em nenhum momento, você não me deu água para os pés. O Senhor quis lembrá-lo que, apesar daquele homem seguir uma tradição, nem ele mesmo cumpriu a tradição. Ou seja, ele estava tão preocupado, talvez, em querer ter alguém popular que estava ali no momento, na época, em sua casa, do que verdadeiramente recepcionar o Senhor com a devida honra. E aí o Senhor começa a fazer comparação entre os dois e fala: olha, você em nenhum momento me deu água para os pés, mas ela, com as suas lágrimas, regou os meus pés, e com os seus cabelos ela enxugou os meus pés. Você em nenhum momento me deixa músculo, ou seja, você não me cumprimentou com um beijo de gratidão. Mas ela, desde o momento que ela chegou, ela não parou de beijar os meus pés. E ainda ele terminou e falou: e você em nenhum momento me ungiu a cabeça, mas ela trouxe o melhor que ela tinha para dar e derramou sobre mim. Então, irmãos, sabe o que eu vejo? Que aquela mulher, ela não desperdiçou a sua oportunidade. E muitas pessoas, irmãos, elas se prendem muitas vezes ao seu passado, ao seu pecado, enquanto o Senhor Jesus está ali esperando ela se achegar a Ele. E muitas pessoas, elas, ao invés de procurar uma mudança na vida delas, elas ficam se preocupando com o que as pessoas vão pensar dela. Meu Deus. Elas ficam se preocupando com o tamanho da caminhada que ela tem que fazer. Mas não, irmãos, o Senhor, se tem uma coisa que o Senhor oferece, irmãos, é pessoas comprometidas. Pessoas julgadoras, pessoas críticas, sempre vai ter. Sabe o que eu aprendi com essa palavra, irmãos? Deus falou fortemente com o meu coração. São muitas pessoas, irmãos, elas são como Satanás. Elas sabem o seu passado, o seu erro, e elas sempre vão te lembrar dos seus pecados. Principalmente se o pecado daquela pessoa for uma coisa pública. E sabe uma coisa interessante, que uma vez eu vi uma frase, diz assim: o inimigo, ele conhece o seu nome, ele sabe o seu nome, mas ele sempre vai te chamar pelos seus pecados. Mas Deus, não, irmãos, Deus, ele conhece os seus pecados, sabe cada um deles, porém ele te chama pelo nome. Olha a diferença do amor de Deus e da ação do inimigo. E muitas pessoas, elas agem como Satanás. Ao invés de elas alcançar aquela pessoa para Cristo, ela vai empurrar aquela pessoa de Cristo. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz: ai daqueles, irmãos, que causam escândalo na obra do Senhor. Ai daqueles que julgam ao outro, se achando um direito no lugar de Deus. Deus não nos chamou para julgar ninguém, irmãos. Deus nos chamou para ganhar almas. Agora também uma outra coisa é que Deus, ele quer muito, irmãos, restaurar muitas pessoas. Mas como eu disse, muitas pessoas agem com medo. Elas não chegam até Deus porque elas têm vergonha muitas vezes dos seus pecados. Mas, irmãos, nós temos que aprender com a palavra de Deus que mesmo o Senhor podendo nos criticar, nos jogar direto no inferno, irmãos, o Senhor, ele prefere primeiro nos dar uma oportunidade. Então, muitas vezes, irmãos, a pessoa que não aproveita a oportunidade que Deus está dando, muitas vezes ela é deixada se levar, irmãos, por tantas coisas para impedi-la de chegar até Deus. Porque o diabo, ele faz isso, irmãos. Aquela mulher, eu lendo essa palavra, eu percebi que ela estava extremamente necessitada do Senhor Jesus. E quantas pessoas estão assim, elas sentem um vazio no coração delas, mas elas deixam o diabo colocar na mente delas que elas não são dignas de chegar até Jesus. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero libertar você do seu passado. O Senhor está dizendo: eu quero te libertar daquilo que tem te prendido. Ah, Senhor, mas as pessoas souberam daquilo que eu fiz. E daí, irmãos, Deus também sabe, mas Ele quer te remir dos seus pecados. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Basta você querer, você chegar até Jesus. Não é Deus que precisa de nós, irmãos, somos nós que precisamos de Deus. E muitas pessoas colocam dificuldades. Uma coisa que eu aprendo com essa palavra também, irmãos, é que quem ama, ele demonstra com atitudes.
aquele fariseu, ele quis parecer que ele amava ali estar na presença de Jesus, por ter chamado dentro da sua casa. Mas a sua atitude, irmãos, foi totalmente ao contrário. Agora, a minha pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: como tem sido a sua atitude diante de Deus? Você diz que ama a Deus, mas você tem honrado o Senhor? Você diz que ama a Deus, mas você tem deixado Jesus fazer morar na sua casa? Ou você tem expulsado Ele? Você tem deixado Ele para longe de você, porque você está mais preocupado em demonstrar aparências? Aquela mulher, irmãos, mesmo como eu disse, que ela tinha uns riscos, ainda assim ela se arriscou, porque ela tinha um propósito no seu coração. Meu Deus! Quem quer, irmãos, sempre dá um jeito. Quem quer, irmãos, nunca arruma desculpa. Ele vai e faz. Ele pede força. Ele vai. Mas quem não quer, irmãos, arruma desculpa. Ela entregou o melhor dela, irmãos, mesmo ela estando na pior naquele momento da vida dela. Meu Deus! E o que eu acho lindo, irmãos, é que ela pegou um vaso de alabastro. Ela sabia que naquela época era um dos melhores ungüentos que tinha na época. Pois ainda assim ela pegou e derramou aos pés do Senhor Jesus. Será que você tem dado o seu melhor para Deus? Ou você tem feito de qualquer jeito, da forma como você acha que está certo? Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendo é que dentro da casa do Senhor não existe limites para fazer as coisas de Deus. Mas eu estou tantos anos na igreja, eu sempre fiz assim, sempre deu bom, deu certo. Mas Deus, Ele sempre, irmãos, precisa do nosso melhor. Se você pode melhorar naquilo que você faz, faça, porque não é para você, não é para o pastor, não é para o seu líder que você está fazendo, é para Deus. Aleluia! Deus não quer pessoas acomodadas na sua casa, Deus quer pessoas que evoluam, pessoas que procurem. Não, o Senhor me deu um dom do louvor, com Ele eu louvo, e eu só vou ficar com o dom do louvor. Não, irmãos, Deus quer agora que você procure mais e mais, para você não chegar naquele grande dia e ser como aquela pessoa que recebeu um talento e escondeu o talento, irmãos. Ganhe almas para o Senhor. Faça o seu melhor que você tem para Deus. Não preste atenção nos críticos, irmão, no julgamento, porque se tem uma coisa que o inimigo gosta de usar para tentar tirar alguém do caminho do Senhor, são os críticos. E isso, irmãos, é com qualquer um de nós. Ninguém está aqui isento de passar por isso. E quando você está lá no anonimato, ninguém quer saber de você, seu nome, o que você faz da vida. Mas quando Deus te dá, te levanta, te dá uma oportunidade, e você começa a crescer na obra do Senhor, o diabo vai levantar aquelas falsas puritanos. Igualzinho esses dias eu vi um vídeo de uma página que se diz cristã, falando muito mal, irmãos, de uma pessoa de Deus. Muito mal mesmo. Aí eu fui cair besteira e ler os comentários. O que tinha de gente falando mal daquela pessoa. Meu Deus, eu tive tanta vontade de comentar naquele vídeo ali, mas eu falei, não. Eu tenho certeza que se eu comentar aqui a minha visão, eu vou ser apedrejada aqui, porque todo mundo está pensando igual. É só eu que vou falar diferente aqui. Não que eu tivesse medo de ser apedrejada ali, mas eu falo, não vou perder meu tempo. Porque, irmãos, aquelas pessoas estavam se importando com a forma como aquela pessoa faz a obra de Deus. Agora a pergunta é, será que aquelas pessoas que estavam se importando com a forma como aquela pessoa estava fazendo a obra de Deus, em algum momento pararam para fazer o evangelismo? Em algum momento usaram as redes sociais em vez de calar a boca para falar a maldade e sim pregar a palavra de Deus? Será que elas usaram o tempo deles, que com certeza são ociosos, para poder fazer a obra de Deus? Com certeza não, irmãos. Porque quem é cristão de verdade jamais se levanta contra outro que está na casa do Senhor. Aleluia. Quem é cristão de verdade, ele vai querer somar com aquela outra pessoa, não vai querer derrubar. E é nessas horas que nós vemos quem verdadeiramente serve a Deus e quem não serve. Quem verdadeiramente serve a Deus porque ama a obra de Deus e aqueles que servem a Deus, entre aspas, mas querem na verdade ganhar prestígio usando o nome de Deus. E é assim, irmão, nos dias de hoje. E uma coisa interessante, como o Senhor Jesus falou também, sobre aquela pessoa que quanto mais ela é perdoada, mais ela ama. É uma coisa, é o que eu aprendi, é o seguinte: quanto mais nós entendemos da profundidade do nosso pecado e do tamanho do perdão
obrigado o suficiente, você sempre vai ser um crítico. É, Deus. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O perdão, irmãos, ele traz paz e restauração. A fé em Jesus, irmãos, é o caminho para a salvação. Aleluia. O nosso amor por Deus é proporcional ao entendimento do perdão que nós recebemos. Como você tem sido grato e como você tem reconhecido o amor de Deus por você. Aleluia. Que nós venhamos, irmãos, ser como aquela mulher que mesmo não diante das pessoas fosse impura, fosse indigna de estar ali, que nós venhamos, irmãos, não deixar jamais que o passado, irmãos, venha sempre nos condenar. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que o Senhor ele faz, quando Deus perdoa, a palavra do Senhor diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Aleluia. Então, quem sou eu e você, irmãos, para se lembrar daquilo que passou? Não deixe que jamais aquilo que passou venha te prender de conseguir alcançar o Senhor Jesus. Mas que você venha dar ouvido ao chamado do Senhor para a sua vida. O Senhor, irmãos, Ele te chama pelo teu nome, não se esqueça disso. Aleluia. Chamar pelo nome, irmãos, significa chamar com honra. Porque muitas pessoas, elas te chamam e te reconhecem pelo passado que você teve. Mas o Senhor, irmãos, ela te chama pelo teu nome, pela pessoa que Deus te escolheu para ser. Pela pessoa que Deus te chamou para ser. Aleluia. Então que nós venhamos, irmãos, fazer a diferença também na vida daqueles, irmãos, que o Senhor colocar no nosso caminho. Para nós jamais, irmãos, nos comportarmos como aquele fariseu, como aquelas pessoas. Então, nós venhamos ser, irmãos, no meio de tantas outras pessoas que estão mais preocupadas com tantas coisas do que ao invés de preocupar com a alma. Amém? Que o exemplo dessa mulher, que ela teve um propósito e nada impediu ela de alcançar Jesus, também pode ser um exemplo para mim e para a sua vida nessa noite. Amém? Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele não olha a aparência, e graças a Deus por isso. Mas eles falam de pé em nome de Jesus, vamos estar orando ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa palavra.